Pronto, então, iniciado o processo de gravação. Tudo bem, olha, eu quero dar meu boa noite a todas e a todos, e muito especialmente para a nossa convidada de hoje, que é a professora Eliane Barbosa, pessoa muito afável, simpática, carismática e, sobretudo, detentora de um conhecimento ímpar e autora de livros, e um especialmente que ela vai comentar aqui na sua palestra, que diz muito com o nosso grupo de pesquisa. Então, antes de mais nada, Eliane, eu queria agradecer imensamente, em nome do nosso projeto de pesquisa, do IDDT, a sua presença aqui, ainda que nessa modalidade online, mas essa modernidade nos permite encontrar várias pessoas ao mesmo tempo e à distância, o que é formidável, na minha opinião, e eu só posso mesmo agradecer. Você, na sua agenda, aí, com uma série de tarefas, aceitou prontamente o convite, mais do que ter aceitado o convite para participar do nosso grupo com essa palestra, aceitou também integrar o nosso projeto de pesquisa, o que muito nos honra. Então, seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui. Aproveito para também cumprimentar os meus colegas de projeto de pesquisa, mais que colegas, são amigos mesmo, o Caio Neno, Ana Célia, o Edmilson, sintam-se, a Carol Noleto, sintam-se todos cumprimentados, todos que nos assistem, todas que nos assistem, na pessoa desses queridos pesquisadores, queridos amigos, que eu mencionei o nome, para não ter que nomear todos que estão aqui na lista, não é? Muito bem, então, nossa reunião de hoje é com a presença da professora Eliane Barbosa da Conceição. Eu vou ler aqui o currículo resumido da professora Eliane, para que vocês possam, então, ter noção da pesquisadora que está conosco nessa noite de hoje. A professora Eliane é doutora em Administração de Empresas pela FGV, professora do curso de Administração Pública da FGV, Escola de Políticas Públicas e Governo, onde leciona a disciplina Racial Inequality, Taxation and Social Policy. É líder do grupo de pesquisa Sociedade, Administração Pública e Governo, diretório do CNPq. É líder do Comitê de Coordenação do projeto de pesquisa, denominado Origens e Destinos, uma avaliação da política de cotas universitárias e seus efeitos no mercado de trabalho, também pelo CNPq. Coordenadora do grupo de trabalho Tributação Justa, Reparação Histórica, que promoveu um ciclo de debates com o mesmo nome. Autora do livro Tributação Justa, Reparação Histórica, uma discussão necessária. É coordenadora geral de avaliação de políticas públicas do Ministério da Igualdade Racial. Tem como principais temas de pesquisa as políticas públicas para a promoção da igualdade racial, política fiscal e desigualdades. Relação com o governo e sociedade em países lusófonos e as desigualdades raciais e de gênero no mundo do trabalho. Isso é uma pequena amostra do currículo da professora Eliane. Professora Eliane, novamente, quero aqui registrar a minha alegria, a minha honra em tê-la conosco. E, de pronto, passo a palavra para a senhora fazer a sua palestra de hoje, e nós todos estamos aqui muito ansiosos para ouvir e aprender com a sua palestra. Muitíssimo obrigado, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Cléucio. Muito obrigada, Cléucio. Chamei de Cléucio, então, vai me chamar de Eliane também. E muito obrigada a cada pessoa, cada pesquisadora, cada pesquisador, cada estudante que está aqui, né, nessa noite. Eu vi o Leonardo no carro, talvez se dirigindo a casa, que eu já conheci o Leonardo em outra ocasião.
Uma alegria tê-lo aqui, Leonardo, não sei se ele continua. E professor Cléucio, Cléucio, é uma alegria mesmo para estar aqui. E muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo convite. Eu milito nesse tema da tributos há muitos anos, Cléucio, porque eu devo ter mais ou menos a sua idade, eu pareço ser mais jovem, né? Mas eu sou uma pessoa, eu acho que de família, sei lá o que que é, eu sou bem jovem, assim, né? E a minha cabeça também é bem jovem, né? Mas eu tenho mais idade. E então e por que que eu aceitei de pronto o convite e o acolhimento? Porque foi um campo que eu sofri muito sozinha. Porque como eu não sou da área do direito, nem da economia, assim, na formação, né, sou uma estudiosa das ciências políticas, do direito e da economia, eu via o que eu vejo e consegui escrever nesse texto, outros textos, né, que eu já escrevi, mas também nesse, mas eu não conseguia me comunicar com as pessoas direito. Eu falava e as pessoas não entendiam, ou assim, entendiam, mas eu tinha duas amigas que compreenderam bem as ideias desde o início, há uns 20 anos que eu percebo assim, mas eu não conseguia botar para frente. Aí depois eu comecei a achar o direito tributário mentiroso, porque ele promete que faz justiça, mas não faz. Abandonei esse negócio para lá. Aí eu comecei a estudar filosofia, eu sou uma graduanda de filosofia hoje, e aí as ideias se abriram e eu comecei a colocar no papel. Então, todo acolhimento, e aí eu fiquei numa dúvida no primeiro momento, né, se ia dialogar mais com o pessoal do direito ou com o pessoal da economia. Falei, não, é direito, porque eu só não sou uma advogada, assim, né, de ter título, mas sou uma estudiosa do direito, tenho muita facilidade com direito, e então eu falei, não, eu vou conversar com o pessoal do direito, porque a minha questão é principiológica, né? E então é com o pessoal do direito que tem que conversar, e estou conseguindo conversar com o pessoal do direito, eu estou muito feliz, e eu aceitei de pronto, né, o convite em função disso também. Eu vi o seu podcast no programa da Daniela Olímpio, da professora Daniela Olímpio, professor, e o meu caso foi muito parecido com o seu. Eu também sou o primeiro diploma da minha família, no momento em que a gente não discutia cotas, lá no início da década de 90, que eu entrei na faculdade, né? Bem no iníciozinho da década. E saí bem na metade assim, da década de 90. E tal como o professor Cléucio, eu parei numa faculdade de ciências contábeis porque uma professora me falou, como eu era uma boa aluna em matemática, eu era uma boa aluna em português, outra coisa, mas também era boa aluna em matemática. E porque eu era boa aluna em matemática, eu deveria fazer ciências contábeis. Quando eu fui escolher a faculdade, eu só tinha isso na minha cabeça. Eu não Né? sabia nem o que era faculdade de Voltou. direito, né? Tá cortando? Cortou um pouquinho, mas já voltou. Voltou. Pode continuar. Quer que eu tire a imagem? Se Não sei cortar, se. me Acho Aham. que sinalizem. não precisa não, professora. Eu estou ouvindo bem, para mim não cortou, tá tranquilo. Ah, tá. Obrigada, Caio. E aí, então, eu terminei na Contábeis e eu fiz a Federal Fluminense, né? Eu passei para a Federal naquela época mesmo. Eu não tinha alternativa. Ou eu passava para uma Federal, ou eu não faria faculdade. E eu achava isso na minha cabeça, né? Então eu passei para a Federal Fluminense, comecei a estudar, e lá eu tive muito contato. É uma faculdade que não formava pessoas para ser contadores, mas para ser gestores de finanças. Então, o primeiro, segundo, até o quarto semestre, faculdade maravilhosa, a gente vê sociologia, direito, economia, muito amplo, assim, né? As disciplinas, até chegar ao quinto período e começar a ver contabilidade. Eu sou uma amante do conhecimento, tenho muita facilidade com o aprendizado, então eu entendi aquilo, eu dava aula, virei estatística, sempre gostei muito de matemática, né? E eu entendi bem contabilidade, eu acho, inclusive, contabilidade belíssimo. Ainda hoje acho isso, mas não era o meu perfil, né? Uma faculdade mais técnica, me formando para fazer parte de um corpo empresarial, assim, eu entendi, e não combinava muito comigo. Mas, quando foi no quinto período, eu percebi isso, eu era pobre, precisava trabalhar, e eu continuei na faculdade. Quando eu vi, acabei a faculdade. E aí, eu voltei para fazer ciências sociais.
Mas aí não consegui concluir porque eu tive que trabalhar. Mas fui trabalhar no escritório jurídico. E lá eu li aqueles livros todos, né? Eu cheguei a ser meio uma rábula, eu cheguei a escrever iniciais, acompanhar os processos no início da minha trajetória no escritório, e depois eu fui convocada para organizar a parte do controle financeiro do escritório. Mas eu continuei estudando, os advogados eram meus amigos, e eu continuei estudando bastante direito, me questionei se eu não faria direito, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito crítica. Eu só conseguia ver os lados negativos do direito, né? Enquanto eu gosto pra caramba, tem um lado muito positivo, mas a gente é jovem. E aí eu terminei estudando por mim mesma, sozinha, muita coisa, e foi isso. Quando eu estava nesse escritório, eu já estudava bastante mesmo direito tributário. Desde a primeira vez que eu tive uma matéria chamada legislação tributária. Legislação, gente. Que eu vi direito tributário, eu sozinha comecei a ler aqueles nossos autores clássicos de direito tributário, da ciência das finanças, como a Leomar Balieiro, entre outros, né? Eu comecei a ler aqueles autores e eu era encantada. Eu me lembro, eu andando, estou me lembrando agora, eu andando ali tem uma a Baía de Guanabara, em frente ao campus da UF, e eu pensando nas despesas, nas receitas públicas, e para mim isso era muito interessante, porque eu achava que o governo podia arrecadar de quem tinha mais dinheiro e gastar com quem tinha menos. E eu achava aquilo muito bonito, e eu estudei muito de tributário, muito mesmo, adorava. Até que eu fiquei 3 anos desempregada quando eu saí da minha faculdade. E eu comecei a trabalhar lá nesse escritório. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui logo promovida, eu fui logo crescendo muito no escritório, de modo que daqui a pouquinho eu estava ganhando igual os advogados, os melhores advogados do escritório ganhavam. Eu fazia parte do board de decisão do escritório, a única mulher negra não advogada, né, no escritório. Fazia parte ali, eu decidia com eles, eu respondia ao sócio majoritário. E vi a primeira coisa que me marcou assim para a pesquisa no direito foi que a progressividade é necessária, mas não é suficiente. Porque, de repente, eu era uma pessoa muito pobre, como eu, né, continuei sendo durante muito tempo, nem sei se eu sou hoje uma pessoa com decência, né, vivo com decência. Sempre vivi com decência, mas com menos dificuldade financeira. Minha família sempre garantiu o básico, sempre foi uma pobreza com muita decência, graças a Deus. E a minha mãe querida também, né? Então, os meus pais e o meu pai também. Minha família, aquele núcleo familiar mais estruturado, ajuda demais. E eu comecei, de repente, a ganhar bem. De repente, assim, eu ganhei tão bem que eu construí a casa da minha mãe, eu concluí de construir a casa da minha mãe, eu era jovem ainda, comprei um carro, eu tinha 28 anos, já que eu tinha um carro, eu terminei a obra da casa da minha mãe, eu tinha 29 anos, era uma 50 metros quadrados, que construía desde que eu era, assim, criança mesmo, né, e nunca acabava, foi uma das razões porque eu larguei a minha ciências sociais, que eu gosto tanto, porque eu preciso trabalhar, aquela casa quase caindo em cima da gente, e eu não dei a sorte dos homens, eu brinco dizendo que eu não dei a sorte dos homens brancos no mundo do trabalho, mas quando eu consegui o trabalho, até eu conseguir foi difícil, né? Mas quando eu consegui, também não dei o azar das mulheres negras, e eu comecei a ganhar bem mesmo, bem, muito bem, junto com os advogados melhores do escritório, a parte do salário, a parte da participação. Eu não consegui, eu tinha uma promessa disso, mas não conseguiu se concretizar. Mas o meu salário era muito bom e eu vi que o meu salário era tributado na fonte, igual o salário daqueles homens brancos de classe média era tributado na fonte. Eu já tinha uma noção, eu já conhecia bastante o direito tributário, eu adorava a progressividade tributária. E eu falei, bom, mas então não é a progressividade não vai responder, porque olha o que está acontecendo comigo. Eu nunca tive nada, o Estado nunca me entregou nada,
E agora que, por uma sorte da natureza, não sei como, eu parei aqui, eu sei como, a pessoa tinha trabalhado comigo, estudado comigo na Federal Fluminense, eu sempre fui uma boa aluna, e por fim ele me convidou para trabalhar, ele até me convidou logo assim que eu saí da faculdade, mas eu comecei a fazer ciências sociais, né? E eu preferi dar continuidade aos estudos, mas depois eu abandonei ciências sociais para poder trabalhar que eu precisava, né? E ele continuava fazendo o convite, e eu fui, foi por essa razão que eu estava lá, porque ele me conhecia, né? Conhecia o meu trabalho. E aí, a minha dedicação. E aí, quando eu começo a ganhar tão bem, eu vejo que aquele princípio básico da progressividade, ele era necessário, mas não suficiente. Então, eu penso que esse é uma primeira questão icônica da minha pesquisa, que marca a minha pesquisa hoje. Ao perceber isso, eu tentei discutir com as pessoas, com meus advogados, com meus colegas advogados, são meus amigos até hoje, né? Discuto direito com eles. Não conseguia me fazer entender, eles são advogados das empresas, ou até conseguia, mas assim, mas não tinha resposta, né, para essa questão. Então, eu deixei o direito tributário para lá. Deixei para lá o direito tributário e fui estudar administração pública. Como o meu currículo era muito voltado a contábeis, eu entrei na GV de São Paulo, na EASP, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, para fazer administração pública, mas já no primeiro período do doutorado, eu já peguei matérias de administração Não, eu entrei para fazer de empresas. No primeiro período, eu peguei matérias de pública, e foi só com eles que eu me relacionei. Mas eu passei em primeiro lugar lá no de empresas, né? E ganhei uma bolsa integral, nunca paguei nada para a FGV de São Paulo. Terminei aqui para o doutorado, eu passei tanto nas duas, né? Na GV de São Paulo e do Rio. Mas eu escolhi ir para São Paulo, eu sou do Rio, mas fui para São Paulo, e lá eu passei muito bem passada e eu ganhei uma bolsa. Então, eu não queria, assim, abandoná-los, né? Já que eles me receberam tão bem, continuei em empresas, eles me liberaram para fazer tudo em pública. Também orientadora de pública, todo mundo lá em pública. E na administração pública, como eu já conhecia muito da estrutura da sociedade, a partir dos meus estudos de direito constitucional, direito tributário, né? Eu já sabia dessa estrutura injusta lá no desenho formal. Quando eu via políticas sociais, eu questionava. Falei, não, as políticas sociais são importantes, mas a gente está enxugando o gelo, porque tem um sistema que tira o recurso do bolso das pessoas, né? O sistema tributário. E também o sistema fiscal, né? A política fiscal de um modo geral. É juros altos, é a despesa que não vai especialmente para as políticas sociais. A gente vê que é o mínimo que vai para as políticas sociais: educação, saúde, habitação. Olha onde estão as pessoas negras. Então, foi outro lugar de angústia, porque eu também tentava me conversar com as pessoas e também não conseguia me fazer compreender. E era uma luta, e eu tentava. Então, eu fiz o curso, mas eu falava assim, gente, mas não pode ser. A política social é necessária, mas não é suficiente. A gente precisa olhar para a estrutura, a gente precisa olhar para a tributação, especialmente, mercado de trabalho, políticas macroeconômicas. Bom, passou a vida, aí eu fiz um concurso, virei professora, e um curso de administração pública, e comecei a dar aula dessas coisas, né? Contabilidade pública, orçamento público, e pesquisar e ler mais sobre isso. Enfrentei um problema familiar muito sério quando saí da faculdade, do doutorado. Consegui escrever muito pouco, já tinha algumas publicações na época do doutorado, publiquei poucas outras coisas, mas eu estudava, eu sou uma estudiosa, né? Sou uma pessoa que gosta muito de estudar. E estudando aquilo de orçamento, aí eu comecei a me dedicar para o lado da despesa pública. E com esse mesmo sentimento, né, de que não bastava olhar a despesa, a gente tinha que olhar a receita. Aí o pessoal falando de orçamento, muito direcionado para a despesa. Então, de novo, me aproximo do direito tributário. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso juntar esses dois na administração pública e falar sobre isso. Nisso veio a pandemia, eu começo a fazer filosofia
e aí eu encontro alguns autores na filosofia que tratavam do tema. E aí foi como se fosse assim uma possibilidade. Eu falei assim, gente, eu não tô doida. Aí eu comecei a ver pessoas que escreviam as coisas que eu pensava, com as quais eu conseguia me comunicar. Né? Um primeiro texto que eu li foi do Murphy e do Nagel, Thomas Nagel e Murphy, que são dois filósofos, o mito da sociedade, da propriedade privada. E aí, a partir dessas minhas angústias, de uma pouca literatura que eu conhecia, eu escrevi um primeiro texto, a parábola do Estado Malvado, tributos e população negra no Brasil. E aí alguns amigos da administração pública leram o texto e não me deixaram em paz enquanto a gente não organizou o ciclo de debates, que o professor Clécio participou, né? E nesse grupo foi assim o primeiro grupo de acolhida, que eles são pessoas de outras áreas, até gente do direito, muita gente do direito, mas não do direito tributário, criminal, pessoal da sociologia, gente de outras áreas, mas que entendiam o argumento central. E o argumento central que nasceu naquele texto, no primeiro texto, foi: eu começo a escrever a parábola com a seguinte pergunta, que é uma outra questão. Então, já tenho aqui duas questões. Primeiro, progressividade é necessária, mas não é suficiente. Segunda, política social é necessário, mas não é suficiente. A terceira pergunta foi... Tem que ir no colégio, né? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que é o Carlos Henrique. Que tá com Resolvido já, professora, resolvido já. Tá bom, obrigada. Então, tem essas duas questões, né? Uma que nasceu lá nos meus estudos com relação na tributação, outra que nasceu nos meus estudos com as ciências, com as políticas sociais. E aí, na universidade, que eu dava aula de orçamento, né, nasce a seguinte pergunta: se o governo brasileiro nunca teve gastos expressivos, gastos sociais expressivos com a população negra, por que, na hora da exação tributária, ele cobra de igual maneira? Que foi a minha experiência, né? De quando eu comecei a ganhar igual às pessoas brancas, eu tive uma tributação igual das pessoas brancas. Só que aquelas pessoas brancas de classe média, e eram de classe média, né? Elas tinham recebido por parte do Estado mais serviços sociais do que a minha família. Família de pai, de mãe, de avô, de tios, né? Meu pai, por exemplo, não sabia ler, né? A minha mãe tinha a 4ª série primária. O meu avô, toda a tradição é de pessoas às quais a sociedade falhou em ensinar a ler, porque nenhum de nós nasceu sabendo, né, gente? Nós fomos ensinados. Então, a sociedade falhou em ensiná-los a coisa básica da vida, que é ler e escrever. E, de repente, eu começo a trabalhar e ganho o mesmo tributo. Então, se o Estado brasileiro... E aí, em contato com o decreto número 9018, de 1911, né, estudando, eu estudo história, né, aí eu estudo muito desigualdade racial, política de igualdade racial. E em contato com o decreto 9018, que fala sobre a imigração, é o segundo decreto, né, ali no pós-abolição, para incentivo à imigração de europeus para o país, a gente se depara com um programa de políticas e de entrega de políticas sociais, de serviços sociais. Eu não sei se foi de todo entregue. Há de se fazer uma pesquisa para ver se que está previsto no plano formal foi materializado, né, na concretude aqui da vida de cada pessoa. Eu penso que o decreto 9811, ou 9081, desculpa, 9081 de 1911, né? Ele pode não ter sido concretizado em sua plenitude no plano material, né? Mas o que foi formalizado naquele documento, naquela normativa,
ele, em parte, também foi concretizado. Porque o que prevê o Decreto 9011? 91, de 1911. Ele prevê que os imigrantes chegariam ao Brasil e receberiam acesso à terra, escolas exclusivas para os imigrantes, serviço de saúde, uma série do que a gente hoje chama de políticas sociais. Lá naquela época não eram chamadas assim, né, gente? Mas o que a gente hoje chama que eu particularmente chamo de serviços sociais, daqui a pouco eu explico por quê. Para mim, hoje eu entendo que a política social tem um escopo mais amplo, que comporta essas angústias todas que eu vinha sentindo ao longo da minha vida. E aí, em contato, né, com a história do racismo no Brasil e suas diversas formas de manifestações e materialização, com a ideia de tributar na minha cabeça muito forte, com a ideia de políticas sociais, o orçamento público, eu entendendo da voz do orçamento público, né? Eu analisava aquelas peças para os meus estudantes e via o quanto a política social só confirmava o que eu já sabia com relação à política social, né? Que é o mínimo que vem para elas do orçamento. E aí, essa terceira pergunta nasce, que é: se o Estado brasileiro nunca entregou para a população negra dignidade, saúde, educação, por que, na hora da exação tributária, ele oferece o mesmo tratamento? Porque o tratamento é igual apenas do lado positivo do orçamento, que é o lado da receita, e não da despesa. É legítimo, aí daí vem diversas questões, né? É legítima essa cobrança? Essa cobrança é devida nessa sociedade que a gente vive, num Estado democrático de direito? Uma das razões, uma das justificativas da cobrança do tributo é uma entrega por parte do ente estatal. E esse ente estatal nunca havia entregado a essa população um mínimo necessário, né? Pelo contrário, essa população acumulou uma série de desvantagens ao longo de sua vida. Então, essa foi uma outra questão. E aí, o seminário tem o título, né? Eu já estudava um pouco de reparações, já tinha uma noção, já estudava, era um tema que estava sobre meu espectro aqui de estudos, leitura, muito texto em inglês, tinha um parecer lá do Adame, do IAB, que é o Instituto de Advocacia, Brasileiro de Advocacia, eu acho, daquelas comissões da verdade, das OABs, né? Tem um documento deles, que eu acho que é de 2017, ou 2018, 2019, 2020. Então, eu sempre tive em contato com essa literatura, não profundamente, mas sempre muito interessada e lendo, sempre que podia. E aí, o seminário tem por título, né, Tributação Justa, Reparação Histórica. Então, a da tributação eu já tinha já estudo muito de tributária há muito tempo, então eu fiz uma leitura rápida, escrevi ali. O livro nasceu, gente, esse livro nasceu assim, né? Ele era um texto para discussão, né? Para esse seminário. Então, eu escrevi a parte da tributação, que eu vejo como ruim, injusto, né? E pesquisei um pouco mais a parte da reparação. E aí, na parte da reparação, a gente entende reparação como um conceito, como um elemento guarda-chuva que contempla, que abarca uma série de iniciativas, né? Iniciativas que dão aí direitos à memória dessa população, a políticas de igualdade facial, né? Assim, a gente contempla no plano político, moral e também no plano aí econômico, né? São iniciativas neste âmbito, né? Nessas dimensões econômica, política, moral, social, né? No caso das políticas sociais. E aí, no plano econômico, a gente vê uma série hoje de organizações sociais no mundo, Europa, América Latina, no próprios Estados Unidos. Saiu uma capa, tem uns 2 meses ou 3 meses, na Times, falando sobre reparação, Reparation Now. Ou seja, tem uma série de atrizes e atores sociais trazendo, a partir do final do século passado e início deste século,
trazendo essa discussão da reparação de volta para a agenda do debate sobre igualdade racial. Esse tema havia ficado fora dessa agenda porque foi julgado como utópico durante anos, né? É um tema que está presente no Brasil, ele está presente desde o final do século XIX e também nos Estados Unidos, presente desde o final do século XIX, mas ele foi julgado como utópico e impossível. Imagina no Brasil, né? A gente fazer reparações nessa dimensão econômica. A população negra é 56% da população, né? E então eu tinha também participado de uma discussão pela Choca com a Diva Moreira, que é uma ícone do movimento negro nacional, uma senhora, ela tem 76 anos, a Diva. Estava até aqui hoje no Ministério, ela é mineira, estava aqui em Minas, estava aqui em Brasília, a gente almoçou juntas hoje, conheci pessoalmente a Diva hoje, e é de fato uma diva. E com a Sueli Carneiro, né? Foi em 2021, isso, 2022. Eu participei de uma sessão que a Choca promoveu com esses intelectuais, e um dos debates, dos últimos debates, foram 6 encontros, era a Diva e a Sueli. A Diva apresentando a tese e a Sueli concordando. São duas gigantas, né, gente, daí da igualdade racial, Diva Moreira e Sueli Carneiro. E a Sueli concordando, mas trazendo que caminhos poderiam ser seguidos, que era difícil demais entender, achar esse caminho para ser seguido, para buscar reparação aí no campo, né, econômico. E como a gente faria, como o Estado brasileiro ia indenizar 56% da população brasileira? Isso é utópico, isso é impossível. Que caminhos nós teríamos? Eu que já tinha as inquietações todas dentro de mim, de tributação, de injustiça e tal. Confesso a vocês que na hora eu acho que eu nem pensei muita coisa. Fui dormir. E no dia seguinte eu falei, gente, tributação é o caminho para o encontro de contas para reparação. É possível pensar em incentivos fiscais na tributação direta. Então, talvez, como a progressividade... Aí tudo foi casando, assim, né? A progressividade é necessária, mas não é suficiente. Então, não dá para adotar um regime progressivo com grupos sociais, com trajetórias históricas distintas, né? A forma como o tributo, como imposto de renda, a alíquota do imposto de renda cai numa renda de uma pessoa que tem uma rede social, que tem um sistema de proteção familiar, se falhar na vida e no trabalho, mesmo assim deu certo, é diferente de uma tributação sobre um salário de uma pessoa que é arrimo de família, o salário de uma pessoa que está construindo a casa da mãe dela, o salário de uma pessoa que está se construindo com o seu próprio salário. Eu fiz inglês a partir do meu salário, que era bem pago naquele trabalho. Eu me formei, eu completei minha formação. Então, se eu desse errado, eu tinha dado... Se o meu salário, aquele meu trabalho, era tudo errado na minha vida. Os meus colegas que ganhavam o mesmo salário que eu, se dessem errado, a vida no plano individual teria dado errado, teria sofrido os seus baques, porque há uma diferença, né? Eu não posso negar que no plano do indivíduo e das crises existenciais, nós somos todos iguais. Estamos todos no mesmo barco. Se deu errado alguma coisa no meu sonho, seja eu uma pessoa privilegiada ou não privilegiada, a angústia no plano individual é muito semelhante para uma pessoa que tem um suporte ou uma rede de apoio. Não importa o apoio, a pessoa precisa se realizar. Há uma necessidade de realização que é do ser humano. Nesse plano do indivíduo, do existencialismo, do existencial, essa pessoa que tem essa rede estaria desamparada, sim, com um projeto profissional que falha. Estaria, sim, passando um pedaço difícil de sua vida. Mas no plano da estrutura social, não. Porque tem-se ali uma rede, né? A pessoa não quer que os pais continuem ajudando, mas teria os pais para ajudar.
no caso de uma pessoa que encontra um primeiro trabalho e vai salvar a família, uma falha nesse espaço é uma falha no plano existencial e em todo o plano social e econômico. Há diferenças nisso. E a gente precisa pensar nisso quando a gente trabalha com tributação. Então, aqui foi esse diálogo da tributação com a reparação. Mas eu sou muito inquieta e eu continuei avançando, né? E aí criei uma disciplina lá na FGV, né? No finalzinho de tudo isso. Porque aquela minha inquietação de que a política social, porque aí com a reparação eu acho que eu consegui de alguma forma, e tem que eu conseguir mais, né? Eu continuo no campo, aqui escrevendo e trabalhando, mas eu consegui trazer uma primeira resposta, precisa ser mais bem elaborada, o livro querido não é um livreto, é um livro, mas ele é um ensaio, né? Ele é um ensaio que eu preciso trabalhar mais nele e estou aqui caminhando para isso. Ele traz os insights que eu acho que são importantes, que eles são necessários. Eu gostei de ter dado um livro, ele virou um livro numa semana. Era um texto para discussão e uma semana ele virou um livro. Eu acho que ele é um livro denso, porém que precisa ser desdobrado. Então, esse diálogo com a tributação e a reparação, eu comecei, não resolvi ainda, mas comecei resolvendo o livro. E aí, com a política social, que foi o legado que eu trouxe da FGV, eu estou resolvendo agora, que é nesses últimos meses, né? Então, gente, o que eu estou vendo? Que é uma tradição de discussão de política social britânica que a gente no Brasil quase não discute. Eu procurei nas revistas de administração, aliás, eu procurei no Cielo o nome dos principais autores e achei um artigo. Eu achei um artigo sobre um principal autor. O nome dele é Richard Titmuss. Ele escreveu o primeiro texto dele em 1955, o primeiro texto, sim, né? Welfare State, em 1955. Depois ele publicou em 56, mas saiu num livro, que foi onde ele ficou muito, muito famoso, em 58. E o Richard Titmuss, eu estou junto com ele sem saber. Eu estava, né? Agora eu estou porque eu sei. Ele entende a política social como um conceito guarda-chuva, que traz 3 elementos. Eu falei 3, né? Mas são 4 aqui, são 3 elementos. O que a gente chama hoje de políticas sociais, que são o que Titmuss chama de serviço social. Educação, saúde, habitação. É isso que a gente acostumou a chamar de políticas sociais. Esse é o primeiro e o mais conhecido. 2, política fiscal, gente. O Titmuss, em 58, já apresentava a política fiscal como um caminho de política social. E 3, benefícios ocupacionais. E se a gente compreende a política fiscal como um instrumento que vai suprir o que a gente chama de a questão social. O que é a questão social? Que sempre existiu na humanidade e é aguçada, sobremodo, no sistema capitalista. É essa desigualdade que separa uns de outros. Desigualdade material, no plano material. Desigualdade de acesso à renda, de acesso a oportunidades sociais, a exploração, certo? Então, essa é a questão social. E no nosso século, né? No nosso século, aí, no nosso momento histórico, aí, a partir da modernidade, ela se agrava porque a gente vive momentos em que a humanidade nunca viveu. E nós temos uma sociedade que, com o avanço da tecnologia, ela pode fazer face e entregar um bem viver para todos e para todas. Nunca tivemos isso antes, nenhum tempo histórico. A gente vivia no passado tempos de escassez, e isso talvez justificasse as desigualdades. Hoje não. Hoje a sociedade
pode produzir riqueza como nunca. E mesmo assim, as desigualdades estão aí como nunca estiveram, crescendo a cada dia. Então, essa questão social, ela se agrava em nosso tempo histórico. E as políticas sociais nascem para fazer frente a essa questão. Em algum momento, nos países da Europa, especialmente, foi antes do pós-guerra, Bismarck, lá na Alemanha, foi uma das primeiras políticas sociais. Bismarck era um político conservador e ele criou o primeiro pacote de políticas sociais para fugir da ameaça socialista. Bismarck, ele é de 1815, nasceu em 1815, e foi-se do nosso meio em 1895, eu penso. E Marx chegou aqui no nosso meio em 1818 e partiu em 1883. Então, eles são contemporâneos. E Marx já tinha ali o socialismo utópico, né? Desde o final do século XVIII. E Marx faz frente a isso com o socialismo que ele vislumbrou, né? Que eu não sei se eu estou ali de acordo com ele. Eu sou marxista para análise do capitalismo, completamente marxista. O futuro do capitalismo, eu não sei se eu estou lá com Marx na questão socialista. Eu penso que alguma coisa vai ser construída, mas eu penso que quem sou eu, né? Mas o que eu posso fazer? Com um pouco que eu conheço do Marx até hoje, eu penso que as premissas da qual ele parte, algumas delas, não com relação à análise do sistema capitalista, mas com a análise do que vai dar depois. Porque ele parte de alguns pressupostos muito materialistas, a meu ver, né? Sou muito materialista, tudo é história, e nós sabemos que a história, eu na minha vivência, nos meus estudos, né, eu entendo que a história, que é real, eu sou uma pesquisadora, como vocês estão vendo aqui agora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a humanidade tem uma dimensão outra. Eu acredito no espiritual, sabe, gente? Então, não só no material. Então, é só por isso que eu acho que essa ideia de construir um socialismo, se o próprio Marx afirma que a desigualdade sempre existiu, eu penso em natureza humana, sabe, gente? O Marx descarta isso e põe como fatores históricos. Mas eu penso que é também um pouco de natureza humana. Mas, ok, essa é uma outra discussão. Mas aí, então o Bismarck, ele faz as primeiras políticas sociais para fazer face como um resguardo, como uma proteção do socialismo. Para não deixar o capitalismo avançar de tal forma a desigualdade entre os trabalhadores, ele oferece um pacote de políticas que é para poder impedir, né, ou fazer contraponto à ideia do socialismo. E o histórico das políticas sociais é isso. Tanto é que o tempo em que ela mais floresceu, embora tenham de fato acontecido desde o século XIX, lá com Bismarck, o tempo em que ela mais floresceu foi o pós-guerra, depois da destruição e a ameaça do socialismo. Que logo depois que cai, olha o tanto de desigualdade e os retrocessos que estamos vivenciando até hoje. Não só o socialismo, mas também a própria industrialização, os trabalhadores sindicalizados fazendo pressão. Tem uma série de elementos, de fatores que contam para isso. A ameaça socialista sempre foi uma verdade para o avanço das políticas sociais. Então, o momento que mais floresceu foi a década aí de 50 até 70 do século passado. E, naquele momento, o Titimus já apresentava a política social como esse pacote de 3 elementos, pelo menos, né? Porque todos esses elementos são capazes de fazer face à questão social, que é a questão social, essa desigualdade toda que eu falei. Os serviços, os benefícios ocupacionais, vale transporte, vale alimentação. Até hoje a gente vê pessoas negociando o seu vale transporte. A gente vê até hoje as pessoas negociando por dinheiro o seu ticket de alimentação. Então, o Titimus entendia que fazia parte de
de elementos que a sociedade oferecia a grupos socialmente em desvantagem. E a política fiscal da mesma forma. Por exemplo, o exemplo da Suécia, ele é bem assim característico. No início do século passado, do século XIX, né, a Suécia tinha um sistema que era muito parecido com o nosso. Ela é assim, no sentido de ser fortemente fundamentado em política e em tributos sobre o consumo. Eram tributos, as empresas não pagavam, o capital produtivo pagava pouco tributo, mas o capital não produtivo, na mão do capitalista, pagava bastante tributo, então não era parecido, porque era parecida com a gente só no consumo, tá, gente? Porque o capitalista aqui não paga muito tributo, né? E as empresas, para as empresas, pouco tributo, para capital em investimento não produtivo, para incentivar, né, a criação de empregos e o investimento produtivo, bastante tributo para o capital não investido e pouco tributo para os capitais e investimento produtivo. Mas o grosso da população pagava bastante tributo sobre o consumo. Porém, as despesas públicas buscavam a entrega de serviços públicos universais. Então, a desigualdade não graçava como graça por aqui, porque as despesas entregavam dignidade, as despesas públicas, uma parcela significativa delas, entregava serviços de educação, saúde para a população, serviços não só de promoção, né, de igualdade, com as políticas sociais, mas também de proteção social, como políticas previdenciárias. Então, Títimo já conhecia essa realidade, então ele entendia o sistema fiscal como também garantidor de benefícios sociais. E aí agora eu, né, Eliane Barbosa, respiro tranquila, porque eu tenho esse campo aberto de pesquisa que eu tive a alegria de compartilhar com vocês aqui agora, pelo convite do professor Cléucio. E estou aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Com relação a assim, fontes e tudo mais, professor, eu posso te mandar tudinho, tá bom? Obrigada, pessoal. Estou aqui. Espero ter contribuído. Né? Nós é que agradecemos, professora Eliane. A professora Eliane é encantadora, né? Eu não sei a impressão que vocês têm, mas eu tenho as melhores possíveis. Porque ela começa a discorrer sobre assuntos tão densos, tão traumatizantes, não é? Tão delicados, né, do ponto de vista da intimidade de nós, né, pessoas negras, e também das pessoas que se solidarizam com a nossa causa. E ela fala desses temas seríssimos, com um sorriso nos lábios que é cativante. Isso é um talento que nem todo mundo tem, de conseguir falar sobre assuntos sérios, com essa tranquilidade, essa serenidade, essa simpatia que ela demonstra. Então, meus parabéns pela performance, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pelo conteúdo. Porque, vejam, não é uma palestra como outra qualquer, não. É uma palestra que vai buscar, na experiência pessoal da própria palestrante, da professora Eliane, referências históricas, filosóficas, experiências de vida, questões políticas, de justiça, sem ter estudado direito, como ela frisou aqui, né? Então, a não ser ter estudado, né, nas experiências pessoais. E fala com muita tranquilidade, com muito conhecimento, com muita competência. Então, meus parabéns também por essa sua capacidade. E, em terceiro lugar, eu acho, e não menos importante, eu não estou colocando uma ordem serial de importância, mas acho que a Eliane ela abre alas numa discussão que acho nós aqui no IDDT ainda não enfrentamos como nós gostaríamos de ter enfrentado, Eliane. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você aceitou vir participar do nosso grupo, porque nós partimos de um pressuposto que é de ordem econômica, para analisar as questões relacionadas à equidade tributária.
Então, embora a gente discuta racismo, a gente discuta também questões de gênero, preconceito de origem aqui no nosso grupo, quer dizer, a gente tem uma visão bastante aberta, mas a ideia inicial do IDDT, por isso o T no final da sigla, é relacionar isso tudo com tributação, né? E o nosso foco tem sido muito a análise da capacidade contributiva a partir de uma perspectiva econômica, quando a gente faz uma leitura, ainda que não necessariamente jurídica, mas de alguma maneira uma leitura moral do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, ele fala lá sempre que possível os impostos, né, seriam os tributos, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica dos contribuintes. Quer dizer, a gente faz uma leitura moral desse dispositivo para conectar com outros, como o artigo 3º da Constituição, que trata dos objetivos da República, o artigo 1º, que trata dos fundamentos. Mas eu creio que o seu recorte é preciso, é específico nessa discussão em torno de equidade, que é exatamente esse aspecto de como que o sistema de tributação pode ser um instrumento de reparação de injustiças relacionadas a um problema de desigualdade histórica que tem na sua raiz a escravidão, a ausência de políticas públicas durante todo o século XX, de inclusão de pessoas negras na espiral de prosperidade econômica. Então, como fazer isso? Esse recorte é muito especial, muito caro para nós. Então, eu quero parabenizá-la por esse recorte, pelo livro, e dizer que é uma felicidade muito grande, até mesmo uma honra tê-la aqui no nosso grupo de pesquisa. Já está convidadíssima para ser pesquisadora junto com a gente, claro, se puder, né? Eu sei que tem muitos compromissos, mas e se puder colaborar também com um artigo, melhor ainda. Mas eu quero parabenizá-la, então, pela excelente exposição. Eu também quero aqui deixar nossos pesquisadores muito livres, muito à vontade, para eventualmente fazer alguma intervenção, alguma pergunta. E eu vejo aqui, já com a mão levantada, Ana Célia. Ana Célia, Eliane, ela é do nosso projeto de pesquisa, é mestranda também aqui do nosso programa, e minha orientanda, mas vou deixar para ela fazer a sua própria apresentação, mas como eu faço questão de dizer que ela é minha orientanda, porque ela pode esquecer disso, então eu já aproveito para dizer que ela é minha orientanda. Ana Célia, a palavra é sua, por favor. Impossível esquecer disso. Vocês estão me ouvindo? Professora Eliane, foi um prazer enorme te ouvir. E eu compartilho com o professor porque fica parecendo que a gente está falando com uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo. Porque a leveza que você traz para o assunto, eu acho que é uma das maiores dificuldades do sistema acadêmico. Quando a gente está falando da academia, graduação, pós-graduação, a maior dificuldade é a gente falar para todo mundo. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é, enquanto nós não tivermos o maior nível, o maior número de pessoas com consciência tributária e social, mesmo nós sendo 56%, a gente não vai conseguir lutar pelo nosso direito. A gente vai continuar lá naquela época em que a gente não tinha os assuntos, tinha a possibilidade de fazer as discussões que a gente está tendo possibilidade de fazer agora. Então, eu compartilho contigo da dificuldade de falar sobre tributário, porque eu sou da área jurídica, mas eu não tenho essa facilidade, né, que o professor Clélcio tem, que o Caio tem, né, e eles me ajudam muito nessa área aí, porque eu não tenho essa facilidade com o tributário. Para você ver que nomenclatura de direito não é tudo. E mesmo assim, eu consegui compreender perfeitamente um tema tão denso, extremamente denso, a necessidade que nós temos dessa reparação. Nós ficamos impossibilitados de frequentar a escola, nós saímos muito depois da corrida ter começado. Então, a gente vai conseguir, talvez, segundo pesquisas que já foram realizadas, depois de 9 gerações, a gente comece a ter a primeira pessoa com o êxito que você teve, com o êxito que eu tive. Eu já sou da geração que meu pai já teve um êxito, já era servidor. Então, assim, a gente vai estar muito atrás na corrida e realmente a tributação não pode ser da mesma forma. Mas a minha dúvida, se for possível, né,
a gente esclarecer. É a mesma dúvida que eu tenho com relação às mudanças que estão sendo colocadas aí, quando a gente vê a diferença dentro do âmbito jurídico. Também a pesquisa é nessa área, né? Dentro do âmbito jurídico, a gente não vê tantos juízes, né? E aí, a não aplicabilidade da legislação quando se fala em raça é em virtude da gente não ter representação lá, né? Então, a minha pesquisa é dessa área. E aí eles estão falando, né, que vamos fazer essa reparação. Aí vai lá, Rosa Weber assina o termo. Mas como? A minha dúvida seria essa. Essa reparação, a minha dúvida é também com relação à reparação. Quais seriam os instrumentos que seriam possíveis de serem utilizados para que essa reparação pudesse se tornar efetiva e a gente não ter mais uma questão utópica, muito bonita de ser vista, mas difícil de ser aplicada. A gente já teve tanta dificuldade aí com relação às cotas, né? Então a gente tem que provar até hoje, né, que não é racismo reverso, que a gente começou depois, e para a gente conseguir diminuir essa distância das gerações, a gente precisa ter essa possibilidade, né, tratar de forma desigual os que são desiguais, como diz a Constituição. Então eu queria saber se a senhora tem alguma forma, alguma ideia de como a gente poderia aplicar isso efetivamente e tornar isso, que é extremamente necessário, real, né, para as famílias de hoje em dia. Muito obrigada mais uma vez. Já respondo ou aguardo as demais perguntas? Pode responder, Eliane. Tá certo. Então, Nacélia, a sua pergunta ela é crucial, né? Um primeiro caminho que eu vejo, Ana Célia, é com relação a incentivos fiscais, a extrafiscalidade mesmo, né? Ela está aí, sempre se fez uso da extrafiscalidade, dos incentivos fiscais para beneficiar grupos econômicos específicos e talvez esse seja a resposta para a sua pergunta. Eu vejo que, pelo menos os autores tratam, né, em alguns estados nos Estados Unidos, que há tratamento específico para grupos de pessoas a quem se quer beneficiar, para aquisição de casa própria, por exemplo, né? Constituição de fundos, fundos de recursos para poder ser aplicado para favorecer algumas aquisições a bens materiais mesmo. Então, por exemplo, temos a Lei Rouanet, que leva as organizações a investir em projetos culturais, na verdade. Aí vai para um fundo, e aí a organização tem vai para o fundo, não, vai para aquela empresa, vai para a organização que está promovendo o evento. E a empresa doadora, ela tem uma isenção, não é uma isenção, né? Mas aquele valor que ela deu para o projeto cultural, ele é como se fosse um pagamento do tributo. Ela pode optar em pagar em espécie ou em contribuir com o projeto cultural. E muitas organizações financiam projetos culturais a partir dessa lógica. Então, há autores, né, norte-americanos incentivando que possam ser feitos fundos para a população negra, em que as empresas também possam optar de, ao invés de pagar o tributo, depositar aquele valor, né, uma despesa fiscal, né, depositar um deixar de pagar, de recolher aos cofres públicos, depositar aquele valor para o fundo da população negra, por exemplo. Esse fundo da população negra é algo que tem sido discutido pelo senador Paulo Paim, pelo Mário Teodoro, que foi aqui um dos nossos secretários executivos do Ministério, né, ou melhor, da CEPIR, quando era uma secretaria com status de ministério. É um projeto que está no papel há alguns anos, que a gente vai recuperar agora, né? Minha coordenação vai fazer uma avaliação do que está aí e vamos tentar criar esse fundo. Então, assim, a gente precisa, até conversei com o professor Clélcio, com o Clélcio e com demais tributaristas, tanto do campo da economia quanto do campo do direito, para a gente formar um grupo, para a gente conversar sobre isso e desenhar essas possibilidades. Eu consigo, assim, de primeira mão, de responder essas duas: incentivos fiscais para grupos sociais específicos
E aí, como seriam os incentivos fiscais? Alíquota tributária diferenciada, por exemplo, da tributação direta, né? Não estou falando para a população negra deixar de recolher tributo, mas diferenciadas, como as microempresas têm, as micro e pequenas empresas têm, como alguns setores a quem o governo incentiva já tem secularmente, né? Secularmente, isso é verdade não apenas no Brasil, como em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo, o sistema tributário parece uma colcha de retalhos. É difícil fazer reforma, então vai se fazendo pequenas reformas, cada parlamentar beneficiando ao seu grupo, e assim não é uma característica brasileira apenas, é uma característica dos sistemas tributários. Em alguns lugares, mais, só varia aí o nível, né? O grau em que essa coisa de retalho ela é formada, mas não é algo que só nós conheçamos, isso é secular. Então, se a gente sabe fazer isso para beneficiar grupos sociais e econômicos específicos, ou melhor, grupos econômicos específicos, podemos descobrir um caminho na extrafiscalidade de incentivos fiscais para beneficiar grupos sociais também, como indica a literatura, e eu fui descobrindo alguns textos, né? A gente tem um pequeno município nos Estados Unidos, Everton, eu acho que no Illinois, que já faz isso. Evidente, a prefeita ela é negra, né? Então é a pessoa que lutou lá politicamente, é uma mulher negra, mas eles conseguiram legalizar ou descriminalizar, mas acho que foi legalizar a marihuana, e parte dos tributos que chega pela legalização da marihuana vai para incentivos para a população negra. Aquisição era o que a gente sempre fala, tá? Eu descobri depois, né? Eles fazem também. Aquisição de casa própria, começou para a reforma de casa própria, agora é para aquisição. Então é isso. A gente precisa criar meios de incentivar o Estado, né, e organizações a investirem nisso. Como que vai se dar esse processo de incentivar nesse período histórico que a gente vive, de globalização, em que os mercados estão aí na sua mais plena liberdade e atuando de modo completamente desregulado, né, desregulamentado? Como a gente faz isso? Me parece que o movimento negro tem um desafio, não só o movimento negro, o movimento social, os grupos sociais organizados tem um desafio no Brasil e no mundo, que é buscar a conscientização e a politização das bases. E no caso do Brasil, desde lá da nossa redemocratização, que a gente chama, né? Ali, meados da década de 80, enfraqueceu. A gente tirou o governo militar, a gente relaxou. O governo Lula fala o tempo todo que a gente precisa politizar, e é verdade. A gente precisa instrumentalizar politicamente, instrumentalizar no sentido, não nesse sentido utilitário da palavra, né? É de entregar ferramentas de participação políticas para o nosso povo. Só pressão social poderá, pressão social e essas pressões climáticas que a gente vê aí, a gente está numa convulsão social e ambiental. Se a gente conseguir, enquanto população, pressionar os nossos governos para prestar atenção na convulsão social e climática, a gente pode conseguir coisas. Mas sem isso, a gente não vai conseguir criar nada. Não vai ter fundo, não vai ter incentivo. Então, tem um dever de casa, sabe, Ana Célia? Que é, de fato, chamar a população a lutar pelos seus direitos. Se a gente falhar aqui, de fato, estamos sem esperança, na minha avaliação. Espero ter respondido. Tá certo, agradeço, professora Eliane. Passo a palavra para o Caio Neno Silva Cavalcante, mas também quero fazer a apresentação do Caio. O Caio foi meu orientando 2 vezes, na graduação, no curso de Direito, e depois me honrou me escolhendo para ser seu orientador aqui no mestrado.
e publica artigos comigo, me deixa mais honrado ainda, considerando o Caio ser um aluno brilhante, sempre muito dedicado, que se aprofunda nos temas, e essa dedicação do Caio, esse companheirismo, e ele abraçar a nossa causa, como se fosse um homem negro, faz do Caio uma pessoa muito especial, e ele é o nosso secretário executivo, Eliane, que ele cuida aí da parte da gestão de todo o projeto de pesquisa do IDDT, com um monte de compromissos que ele tem. Então, eu tenho muito carinho por ele, meu amigo. Caio, a palavra é sua. Professor, muito obrigado. Não faço jus aos seus elogios, assim, jamais partiria da pretensão de que eu luto nesse movimento como um homem negro, assim, mas tento respeitar o meu lugar de fala e ajudar. Doutora Eliane, muito obrigado pela sua palestra, foi sensacional, assim, fantástica mesmo. Eu também, como o professor Cléus colocou, né, dentro do grupo de pesquisa, nós ainda não tínhamos discutido a tributação como reparação histórica. E a sua palestra de hoje me trouxe várias provocações. A minha linha de pesquisa como pessoa branca, é sobre o Pacto da Branquitude e sobre como as classes dominantes sequestram, na verdade, a argumentação sobre direitos fundamentais nos tribunais superiores, em especial, para fazer valer os seus próprios interesses, em detrimento dos interesses dos menos favorecidos. E eu fiquei pensando como as classes dominantes reagiriam às suas colocações. Já antecipando, né, o momento em que essas colocações se transformassem em política pública, que a gente espera ver acontecer logo, e como a gente poderia defender juridicamente que essas isenções, por exemplo, direcionadas, ou esses fundos específicos para apoio à população negra, fossem questionados, como a gente se defenderia, né? Então, em princípio, o primeiro pensamento que eu tive foi: nossa, se nós admitimos como constitucional políticas afirmativas, como as cotas, a DPF 186, e dentro da DPF 186, no voto do ministro Lewandowski, tem o apontamento de que parte da razão de decidir é a reparação histórica. Então, não é novidade do nosso ordenamento jurídico. O que a Ana Célia colocou, né? O pacto do CNJ pela diminuição do racismo, né, que a ministra Rosa assinou antes de se aposentar, também é outro exemplo de política no sentido da política afirmativa. Então, pronto, assim, não é estranho ao nosso ordenamento jurídico que a gente considere constitucional algo com base na reparação histórica. Aí, pensando no obstáculo que o Pacto da Branquitude poderia colocar na nossa frente, seria, em especial, que veio na minha mente em primeiro lugar, seria o mito da neutralidade fiscal, né? Que para a branquitude não é mito, e se apontaria aí que a tributação não pode ser fator econômico relevante nas decisões dos operadores dos sistemas financeiros, né? Então, supostamente, a tributação não poderia entrar como um fator diferenciador na decisão de comprar um produto ou outro, ou de tomar uma ação ou outra, né? Neutralidade. Sendo que, na verdade, dentro da nossa pesquisa, a gente, aqui de todo mundo do grupo de pesquisa, a gente sabe que, na verdade, a neutralidade fiscal é um mito e que a tributação, apenas por existir, né, já é um fator diferenciador. Mas isso certamente seria alegado, né, numa eventual arguição de inconstitucionalidade de medidas baseadas no direito à reparação histórica. Então, eu fiquei pensando como escapar disso, né? E a ideia inicial que me veio foi de tentar se mudar a referência do tributo, no sentido de que, antes de ser fato econômico, ou seja, antes de se aplicar o princípio da neutralidade fiscal,
ele é fato social, no sentido do M. de Durkheim. Então, do ponto de vista da sociologia do tributo, antes de ser do tributo ser um fato econômico, ele é um fato coercitivo, externo e geral, no sentido que o Durkheim coloca, literalmente, né? Se não fosse coercitivo, nem tributo seria. E, portanto, a gente poderia partir daí, né? De uma tentativa, na hora da discussão de constitucionalidade, de uma medida qualquer que fosse baseada na reparação histórica, a gente poderia tentar iniciar tentando mudar o foco do direito tributário do mundo econômico para o mundo da sociologia, né? E isso é fantástico, assim, foi um estalo que veio a partir da sua reflexão, né? Porque, como o professor Cláudio falou, né? A gente ainda não tinha trabalhado nisso. A gente, desde o começo, está partindo do pressuposto de tributo como fato econômico e de como aliviar, né, de acordo com os objetivos republicanos e constitucionais, como aliviar essa carga tributária, de acordo com o princípio da capacidade contributiva, para as pessoas que mais precisam. Mas talvez a gente consiga expandir o nosso alcance se a gente, do lado, ou ao invés, né, primeiro, dessa consideração do tributo como fato econômico, a gente considera ele como fato social. Aí eu queria lhe perguntar o que a professora acha com respeito a esses argumentos que certamente virão do Pacto da Branquitude como resistência a medidas como essas baseadas na reparação histórica. Oi, Caio. Obrigada pela sua pergunta. Obrigada, Ana Célia, também. Não sei se eu já agradeci, Ana Célia. Obrigada, Caio, pela sua pergunta. A sua pergunta é ótima também, né? Uma da Ana. Caio, assim, resistência por parte da branquitude é só o que a gente espera, né? A gente teve a resistência muito forte no período das cotas, lembram? Lá no início de 2000, final de 99, 2001. Aquilo foi um quebra foi uma briga ali mesmo de foice, né? Entre a branquitude e a população negra. A gente não tinha nada nas mãos, né, naquela época, né? Eu estava perto, mas não tão perto. Estava sempre perto, mas eu era um pouco mais jovem. E então esses obstáculos, esses argumentos de resistência que você virão esses e outros, né, Caio? E a gente precisa se fortalecer. Foi por isso que eu convidei o professor Clélcio, né, professor, para a gente poder sentar e conversar, fazer um grupo para discutir. Caio, todo mundo que está aqui, é muito bem-vindo. Eu adorei as suas formulações já aí agora, Caio, com relação a essa questão do fato social, a gente partir desse lugar, né, do fato social, do tributo, desbancar a questão da neutralidade. Eu me lembro que a neutralidade que vai ser evocada para o tributo talvez fosse a questão do mérito das cotas. Né? Lembra das cotas? Era a questão do mérito. E aí a gente batalhou e a gente até hoje há quem fale sobre o mérito. A gente vai criando argumentos que vão se fortalecendo, aí muita gente falando, né? E criando e escrevendo, que vão também fazendo face a essa resistência. Eu acho que vai ser a mesma briga, porque a gente está tratando da distribuição. A educação, as cotas, ela não trata da distribuição, né, diretamente, porque é o acesso à educação, mas a educação é muito importante para o acesso ao mercado de trabalho, né? E ali no mercado de trabalho, ali no tributo, estão os lugares da distribuição do fruto do trabalho coletivo. E então são instâncias, são dimensões, são áreas muito complicadas. Na tributação, eu penso que é muito trabalho que você tem à frente, mas você já começou aí, né, com a sua cabeça de jurista. Eu sou só uma estudiosa do direito, né, gente? Eu não sou uma pessoa, eu sou estudiosa assim, no sentido mais amplo, não trabalho, não sou uma operadora, né, do direito. Então eu penso que os operadores do direito, as pessoas que trabalham mais de perto com o direito, vão ser extremamente necessárias para criar e visualizar o tipo de argumento eu fez agora, fazer esse exercício, né?
de visualizar no plano legal, jurídico, o tipo de positivo, né? O tipo de argumento que podem vir e já providenciar as respostas. E aí a gente constrói as respostas juntos. Porque se a gente ficar, por exemplo, com essas hipóteses criadas pelo Caio, a gente sabe que são respostas que vão perpassar não apenas pelo direito tributário, ou não apenas pelo campo do direito mesmo, lá do direito, mas também sociologia, ciências políticas, né? A própria economia. Então, a gente precisa estar um grupo aí junto de pessoas pensando sobre isso, Caio. Mas eu penso que serão grandes resistências, tá? E que precisamos de vocês para construir, para prever os argumentos e construir as melhores respostas de uma forma interdisciplinar, eu penso. Respondi, Caio. Com certeza, doutora. Muito obrigado. Muito bem, então, olha, sinceramente, eu ficaria aqui ouvindo a professora Eliane por muito mais tempo. Mas dois fatores me impedem de eu continuar aí com essa minha vontade. A primeira é que eu tenho aula daqui a pouco e eu tenho que ir para a sala. A segunda porque eu tenho certeza que isso é só um começo, que a professora Eliane retornará aqui para continuar a compartilhar conosco as suas pesquisas, os seus estudos, seu carisma, a sua simpatia, o seu conhecimento. Então, infelizmente, professora Eliane, nós vamos ter que encerrar, mas já ficam as portas abertas do nosso DDT para novas oportunidades. Você vem aqui e brilhe sempre, e nós vamos ficar sempre muito felizes com isso, tá certo? Então, de coração, agradeço muito a sua participação, vai ficar aqui gravado, depois vai lá para a nossa biblioteca. Agradecer também a presença de todas e de todos que vieram prestigiar a professora Eliane, muitíssimo obrigado. E, professora Eliane, a palavra é sua, de encerramento, pela noite de hoje, mas também para próximos encontros. A palavra é sua. Muito obrigada. Essa é a palavra que eu tenho a falar. Muito obrigada, professor Cléucio. Ele é meu professor, gente. Ele nunca foi, mas eu penso até que um dia será aí. Quem sabe eu não faço aí de novo um doutorado, um pós-doc com o professor Cléucio, né? E muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela confiança, muito obrigada a vocês todas que estão aqui, todos vocês que estão aqui, pela participação. É uma alegria estar aqui com vocês. E, de fato, professor, eu preciso que seja só um primeiro encontro, eu preciso pensar com vocês sobre esse tema, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pela acolhida. Tá certo, então. Então, muitíssimo obrigado. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite. Boa noite para todos, todas. Boa noite. Foi uma alegria. Boa noite. Até mais.